Fala galerinha, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou começar falando sobre um protagonista que estava andando na rua e acaba vendo gente correndo assustado de um supermercado. Quando o protagonista viu o ladrão saindo do supermercado com uma peixeira na mão, o protagonista tentou fugir também, mas ele acabou vendo duas garotinhas caindo no chão. Então, para impedir que alguma coisa acontecesse com elas, o protagonista fica na frente do assaltante e se joga para cima dele, transando com o que ladrão desse uma peixeirada nele. Então nossa protagonista acorda em um quarto estranho. Então a empregada dá um abraço nele e ele ficou sem entender nada do que estava acontecendo, até que ele se olha o espelho e vê o rosto de uma outra pessoa. Então o nosso protagonista fica muito chocado do que estava acontecendo. Então ele percebe que acabou reencarnando em um outro mundo. Ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo, nosso prota resolveu dar uma olhada aos arredores para entender onde estava e acaba sendo pego pela empregada que achava que ele tinha se mijado. Assim que ela percebeu que ele não tinha feito nada, ela resolveu dar comida para ele na boca. Ele acaba gostando muito, mas vê que a comida estava um pouco insossa. Depois a empregada resolve colocar ele para arrotar e quase colocava ele para dormir também. E agora o prota vai falar um pouco sobre ele e sobre os pais dele. O nome do prota é Caim Vâncio Forte. Seu pai é Garme e sua mãe se chama Sara, e ele tem uma irmã 2 anos mais velha chamada Reine. Sua mãe é a segunda esposa e a primeira esposa se chama Maria, e ela tem 2 filhos, Digin e Alec. Seu pai é um marquês que tem seu próprio exército, ele quem protege as fronteiras. E ao sul existe uma floresta de monstros e que aventureiros e magia nesse mundo. Então a empregada fala que aprender magia era difícil e pediu para que ele aprendesse a ler e escrever primeiro, e o prota fica ainda mais motivado para conhecer o mundo lá fora. Na próxima cena, o prota estava sentado na mesa com seus pais e sua irmã mais velha falou que ele já sabia ler e escrever. Então seus pais acharam que ele era um prodígio, e o prota pergunta a seu pai se ele pode pegar os livros de magia. Seu pai deixou pegar o livro, mas seu pai falou que não poderia fazer magia até os 5 anos. Então prota pergunta o motivo e sua família diz que ele precisa ser batizado para saber que tipo de magia ele pode usar. Até que um dia prota dentro do seu quarto acaba fazendo magia de fogo sem querer, e ele acaba gostando disso e quase queimou o seu quarto, até que a empregada entrou no seu quarto e ele teve que esconder o que estava fazendo, mas a sua irmã que tinha entrado no quarto escondido percebeu que ele estava usando magia. Ele, quando viu a reação dela, achou que ia levar uma bronca, só que na verdade ela acabou ajudando ele nos estudos. Até que chega o dia em que o prota vai para a igreja para batizar. Chegando lá, o prota vê que a igreja é muito bonita e que tem umas 7 estátuas grandes de deuses daquele mundo. Então o padre fala com eles e do nada surge uma luz branca muito forte. Então prota é enviado para o mundo dos deuses, e lá os deuses falam que já conheciam o prota desde o mundo anterior. Contaram para ele que aquele não era o dia que ele iria para o céu, mas, por ironia do destino, o prota acabou indo de ralo e os deuses concordaram de deixar ele no outro mundo. A verdade é que se ele não tivesse feito nada, o assaltante seria pego por outras pessoas. Então o prota ficou muito triste por ter feito aquilo, sendo que não precisava. Então os deuses disseram que por causa daquela atitude dele eles lhe dariam suas bênçãos. Então o prota retorna para a terra e assustado diz que ficou com dor de barriga e saiu correndo da igreja. Ele se escondeu em um lugar seguro e foi ver seus status. Vendo que seus status era mais alto do que a de humano normal, o prota ficou assustado. Então Deus aparece para ele e diz que dá para camuflar seus status e deixar mediano. Então prota fez isso e achou que estava seguro.
Depois disso, toda sua família se sentou à mesa e pediram para ver seus status. Então seu pai se assustou porque mesmo um status mediano ainda era muito forte. Então seu pai pediu para que ninguém daquela sala falasse nada. Depois de toda aquela conversa, o Prota foi para o seu quarto, lá encontrou o livro de magia e ficou todo feliz porque achou que poderia invocar um monstrocinho fofinho. Então o Prota acabou se assustando com o que ele acabou invocando. No começo ele ficou um pouco assustado, mas enfrentou a criatura. Sua irmã apareceu, vendo toda aquela situação, ficou muito assustada por ver seu irmão lutando com uma fera. Então o Prota foi para cima da criatura, conseguiu desfazer o feitiço, mas foi atirado no chão. Sua irmã, muito triste, gritou chorando por ele, e ele achando que seria o seu fim, então ele ficou deitado no chão. Como ele não estava sentindo dor, ele se levantou e sua irmã abraçou ele chorando. E é isso, galera, o resumo de hoje foi esse. Nome do anime vai ficar embaixo. Se gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, comentar o que achou do vídeo, ativar o sininho das notificações, deixar seu like. Tchau.